Olá, eu sou a Aline Mateus e esse é o primeiro vídeo da série Biblioteca Matemática do Professor. Seja bem-vindo ou bem-vinda. O livro que eu escolhi para a gente começar é o livro da chinesa Li Ping Ma, Saber e Ensinar Matemática Elementar. Eu vou deixar toda a referência do livro na descrição do vídeo, bem como outras informações para aprofundamento com relação a algumas ideias que a gente for comentando aqui. Bom, mas ele foi lançado na língua portuguesa pela editora Gradiva de Portugal em 2009. Então ele não é um livro que foi publicado aqui no Brasil, mas está na nossa língua, a gente consegue de um jeito ou de outro acesso a ele e também dá para acessá-lo em inglês, que é a língua em que ele foi originalmente publicado 10 anos antes, em 1999. Eu escolhi começar com esse livro aqui, o nosso canal, porque eu entendo que ele traz uma ideia bem empoderadora para os professores, sobretudo para aqueles professores que ensinam matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. Mas antes de eu contar que ideia é essa, eu vou contar um pouquinho sobre quem é a Li Ping Ma. Então, a Li Ping Ma é uma professora de matemática chinesa que começou a sua carreira docente lecionando em escolas rurais chinesas naquilo que seria os anos iniciais, né, o equivalente aos anos iniciais do ensino fundamental que a gente tem aqui no Brasil. E ela foi, enfim, estudando cada vez mais, se aperfeiçoando, tendo aí um ímpeto de pesquisa, e ela acabou fazendo seu doutorado na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Este livro, ele é o resultado do doutorado da Li Ping Ma. Qual que é a investigação que ela faz no doutorado, né? Ela vai investigar um aparente paradoxo. É o seguinte: os alunos chineses se saem frequentemente muito melhor do que os alunos americanos nos exames internacionais, como por exemplo o PISA. E a Li Ping Ma vai se perguntar: como é que isso é possível se os professores americanos têm, em geral, muito mais anos de formação do que os professores chineses? Os professores chineses costumam ter o que seria aqui o equivalente ao magistério, né? Enquanto que os professores americanos, eles têm graduação, eles têm pós-graduação. Como é que pode? Acho que essa é a pergunta que está por detrás da pesquisa da Li Ping Ma. Como é que pode os professores estudarem muito mais e isso não implicar em maior nível de aprendizagem para os seus alunos? Então, acho que essa é a linha mestra aí da pesquisa dela. O livro, quando foi lançado, gerou muita discussão, porque é um livro que traz realmente contribuições legais, né? Então foi um livro muito, muito lido, muito discutido. E uma das críticas à época da publicação é que essa diferença de desempenho não se deve só ao conhecimento ou à formação dos professores, mas a uma série de aspectos, até diferenças culturais entre os dois países. Então a Li Ping Ma não nega em absoluto esses outros aspectos, né? Mas ela escolhe fazer um recorte. Então ela vai recortar, né, nessa questão o conhecimento dos professores. Ela vai se debruçar sobre a base de conhecimento matemático dos professores chineses e dos professores americanos. Ela faz isso olhando para 4 cenários de investigação, né? Que 4 cenários são esses? Ela vai perguntar para os professores como é que eles lidam com a situação de ensinar um assunto novo, sendo que o assunto novo que ela escolhe é a subtração com reagrupamento ou subtração com recurso. Ela vai perguntar para os professores como é que eles vão lidar com o erro dentro de um contexto da multiplicação por vários algarismos, por um número de vários algarismos. O terceiro cenário é como é que eles lidam com a representação daquilo que ensinam. Então ela vai escolher o tema matemático da divisão por frações para estudar isso, né? E que acho que talvez valha a pena esclarecer. O que ela está dizendo aí como representação daquilo que ensinam? Ok, você pode saber fazer a operação de dividir um número por uma fração, mas qual é a representação mental que te permite atribuir sentido a isso? Né? Essa representação vai pautar os exemplos que você consegue formular, por exemplo, né? O contexto em que você vai mostrar uma aplicação disso. Então, ela quer entender isso. E, por fim, o quarto cenário, ela quer entender como é que os professores lidam com um conhecimento novo que emerge ali na aula, mas que nem estava previsto para ser ensinado. E ela escolhe o tópico de relação entre perímetro e área. Então é muito interessante, se o livro fossem apenas esses 4 capítulos em que ela descreve
a observação das respostas dos professores nesses 4 cenários, só isso já valeria o livro. Mas ela vai além e ela procura sistematizar essas observações, entendendo, caracterizando a base de conhecimento dos professores. E aí ela cunha um termo interessante, que é o CPMF. Né? Quem, assim, tem minha idade ou um pouco mais, vai se lembrar do imposto aqui do Brasil e falar, meu Deus, CPMF, mas não tem nada a ver. O CPMF da Liping Ma significa conhecimento profundo da matemática fundamental. E ela vai mostrar, ela vai caracterizar esse conhecimento profundo, ela vai investigar como é que esse conhecimento profundo chega a ser alcançado pelos professores e, de fato, ela vai mostrar ali, né, a gente consegue ver, a partir do momento que ela aponta essas características, a gente consegue ver claramente na descrição das respostas dos professores, das entrevistas, que os professores chineses que participaram da pesquisa realmente têm mais CPMF do que os professores americanos. Mas nem é isso que mais importa. O que mais importa é a riqueza da descrição dessas situações matemáticas todas, a riqueza da caracterização desse conhecimento profundo da matemática fundamental, que é, vamos dizer assim, um tesouro dos professores, né? E de nenhum outro tipo de profissional, mas dos professores, e um caminho, diretrizes ou pelo menos insights de como é que se pode agir para ir em busca desse tipo de conhecimento. Então é muito interessante e por isso eu acho que essa ideia do CPMF, eu acho que essa ideia é muito empoderadora. Né? Acho que eu já dei a pista aqui, mas por que eu acho que isso ajuda a valorizar os professores, sobretudo aqueles que ensinam matemática nos anos iniciais? Porque às vezes a gente tem uma ideia muito equivocada de que a matemática dos anos iniciais ela é muito trivial. E eu acho que fica muito claro quando a gente lê o livro da Liping Ma que ser trivial é diferente de ser fundamental. A matemática dos anos iniciais não é trivial no sentido de ser fácil ou de ser rasa. Ela é fundamental no sentido de que ela está na base de outros conhecimentos, mas ela pode ser apreendida, compreendida, abordada e pensada de uma maneira bastante profunda. Né? Os professores podem ser aqueles que têm essa profundidade de entendimento sobre essa matemática. E uma vez que a autoridade dos professores e o seu prestígio profissional está calcado no conhecimento, eu acho que qualificar e valorizar o conhecimento do jeito que a Liping Ma faz é extremamente empoderador. Né? Então foi por isso que eu escolhi esse livro para a gente começar o nosso papo. Espero que vocês tenham gostado, que tenham vontade de ler o livro da Liping Ma e podem deixar comentários e para a gente trocar um pouco de ideias aí sobre isso. E como eu disse, a gente tem as referências na descrição do vídeo e mais alguns links de aprofundamento, tá bom? Obrigada e até a próxima!